Aparecida de Goiânia registra a primeira morte pela variante Ômicron do Brasil. Infelizmente, constatado já aqui em Aparecida, aqui em Goiás. A vítima é um homem de 68 anos, um senhor de 68 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. A nossa querida Andressa Calassi está ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto. Parece que está meio travado lá, mas vamos ver se o papo desenrola. O tempo está ruim. Ontem a nossa internet não estava muito legal. Mas, Andressa, infelizmente, a primeira vítima, e o que nós temos além disso, de novidades para passar para os nossos telespectadores. Prazer falar contigo, minha amiga. Bom, calma. Ao vivo é isso, né, Raul? Ao vivo os negócios zangam mesmo, os trem dá errado e vida que segue, normal. Tá chovendo em Goiânia, a gente depende da internet. Também não fazer milagre, né, filho? Não fazer milagre. Paciência com nós, tá? Paciência. Daqui a pouco vamos tentar restabelecer o sinal com a nossa querida Andressa Calassi, tá bom? Pra gente falar sobre essa notícia. Seguinte, se tratando desse paciente, ele estava internado em uma unidade hospitalar do município de Aparecida de Goiânia e tinha tomado as 3 doses da vacina. A transmissão comunitária da Ômicron em Aparecida de Goiânia foi confirmada há 10 dias. Até o momento, 2.386 sequenciamentos já foram realizados na cidade, que já confirmou 55 casos de Ômicron. A prevalência da variante alcançou aí a casa dos 93,5%. Ah, Túlio, então tomou a vacina, não adianta. Pode falar, Lucinha, tomou a vacina, não adianta. Meu querido, a gente também não sabe de todas as coisas. O importante é se vacinar. Claro que se as pessoas não tivessem se vacinado, muito mais casos de óbitos nós teríamos. Isso é fácil, isso é fato. Quem está comigo agora no ao vivo? É a Érica? Boa tarde. A Érica está ao vivo com a gente. Oi, Érica. Desculpa que isso aqui está uma loucura, minha filha. O importante é que você está em casa. Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal Brasil Central, edição da noite. Dona Érica Lopes, pelo amor de Deus, minha amiga, explique para a gente o que é a Ômicron, qual a diferença dela, o porquê desse primeiro caso. Estamos correndo mais riscos, porque realmente a gente fica um pouco às cegas enquanto essa notícia. Prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. Então, a Ômicron é uma variante nova que surgiu no final de novembro na África e ela despertou a atenção de toda a comunidade científica por apresentar um número muito grande de mutações na proteína spike, que é o ponto de ligação do vírus com a célula humana, e a partir desse ponto que começa todo o processo de replicação viral. Então, isso despertou toda a atenção e os países vêm acompanhando essa dispersão da variante em todo o mundo. A Aparecida tem, desde o início da pandemia, 2 estratégias que são fundamentais para o conhecimento e o controle. A primeira delas é a testagem em massa por RT-PCR, que é o padrão ouro para o diagnóstico da Covid. Então, nós já ofertamos mais de 415 mil exames de RT-PCR no município. Todas as amostras positivas, elas estão armazenadas em um banco de dados e é a partir dessas amostras positivas de RT-PCR que a gente realiza o sequenciamento genômico, que é um teste que identifica qual é essa variante e classifica ela. Então, até o momento, nós já tivemos 55 casos confirmados da Ômicron no município. Em 2 desses 55 casos, foi necessária hospitalização. A primeira delas foi um homem de 50 anos, portador de diabetes, que ficou internado por 5 dias em leito de enfermaria e já recebeu alta. E o segundo caso de hospitalização foi um paciente de 68 anos, portador de DPOC e hipertensão arterial, que ficou internado numa UTI, mas infelizmente veio a óbito. A gente pode ter uma noção de diferença, de gravidade da Ômicron para as outras variantes
que já passaram, que estão aqui ainda no Brasil? O que os estudos mostram é que a Ômicron ela é um pouco menos agressiva do que as demais variantes que circularam em todo o mundo. O problema é que é uma variante extremamente contagiosa. Então, o número de pessoas contaminadas que podem vir a ser contaminadas é muito grande. E, inevitavelmente, nesse grupo de contaminados, sempre vai ter um percentual de pessoas não vacinadas, com esquema incompleto ou portadoras de comorbidades que são fatores de risco para complicações da doença. A gente continua reforçando a importância da vacinação. Temos um outro estudo em Aparecida que mostrava que de todos os casos de pessoas internadas, mais de 90% dessas pessoas, elas não tinham esquema vacinal completo. Então, as vacinas protegem sim contra complicações, mas essa eficácia não chega a 100%. É uma eficácia alta, mas um número pequeno de pessoas ainda vacinadas, por terem outras condições, elas vão ter complicações da doença. Érica, vamos voltar nesse assunto que você disse agora, e eu tinha acabado de falar sobre a vacina. O senhor morreu, sim, uma fatalidade, a gente fica muito triste, primeiramente nossos sentimentos a toda a família, e com certeza tem muita gente de casa, então a vacina não funciona, então eu não vou vacinar. A gente tem que deixar bem claro que é muito diferente. A agressividade da doença, quando a pessoa é vacinada, ela é muito menor. Claro que existem os outros casos, pessoas com comorbidades, enfim, uma série de fatores. Mas a gente tem que reforçar a importância da vacinação, né, minha amiga? A vacinação ela é extremamente importante. Se a gente for comparar o cenário da pandemia que vivemos em março e em abril do ano passado com o cenário atual, é completamente diferente. Naquele momento do passado, a gente teve um colapso do sistema de saúde em vários estados do país. Então, faltavam leitos, muitas pessoas contaminadas, muitos casos de óbito. Então, é por conta da vacinação, principalmente, que a gente tem um cenário mais controlado hoje em dia. Então, ela é uma ferramenta importantíssima para o controle da doença, para impedir tanto que as pessoas desenvolvam complicações da doença, quanto diminuir a possibilidade de infecção e de replicação do vírus. Quanto menos o vírus circular, menores as chances dele sofrer alguma mutação. Então, o risco dessas mutações é elas propiciarem ao vírus um maior poder evolutivo. Uma mutação que deixe ele mais agressivo, mais contagioso, um conjunto dessas duas situações de agressividade, de letalidade, aí sim a gente teria uma situação bastante complicada. Então, por isso a importância da vacinação, para diminuir a replicação do vírus e, consequentemente, as mutações e para prevenir as pessoas de complicações da doença. Está passando um momento muito delicado, que é esse surto de gripe, esse surto da influenza, porque aí ninguém sabe se está com influenza, se está gripado, se está com Covid. Existe alguma diferença? Existe algo que a gente pode passar para o pessoal que está em casa? Porque, realmente, eu estive gripado, achei que estava com Covid, fiz o teste, graças a Deus, negativo. E, com certeza, foi uma dúvida minha e vai ser uma dúvida de muitos goianos que nos acompanham nesse momento. Tem alguma diferença? Qual o caso que ele precisa ir fazer seu teste? Explica para a gente um pouquinho, só para essa dúvida dar uma baixadinha, minha amiga. Essas duas doenças, tanto a gripe causada pela influenza quanto o Covid, têm sintomas muito parecidos. Febre, tosse, dor de garganta, dor no corpo. Então, são doenças bastante semelhantes. O que a gente orienta é que as pessoas busquem atendimento para que seja feito um correto diagnóstico. Em relação ao Covid, a testagem ela é oferecida para toda a população e o teste ofertado, como já disse, ele é o padrão ouro para o diagnóstico da doença. E em relação à gripe causada pela influenza, a testagem é feita em pessoas que são grupo de risco para o desenvolvimento de formas graves, ou então em amostras aleatórias para fins de vigilância genômica. Esse resultado ele demora um pouquinho mais a sair, por esse motivo que ele não é feito em toda a população. Mas a importância para esses pacientes é que mantenham o isolamento e que mantenham todas as medidas de higiene das mãos, de uso das máscaras e principalmente que se vacinem. Então, o Sistema Único de Saúde tem disponível vacinas que combatem essas duas doenças. A gente sabe que em relação à influenza,
A variante que está circulando é uma mutação da H3N2, mas a vacina disponível, ela tem essa variante, mesmo que não seja a que esteja circulando, a mais atualizada, mas pode sim oferecer uma proteção cruzada. Então, por esse motivo que a gente reforça sempre a importância da vacinação, tanto em relação à gripe quanto à Covid. E que os protocolos sanitários, eles devem continuar sendo seguidos. Todos esses protocolos, distanciamento social, ambientes ventilados, uso da máscara, higiene das mãos. Tá bom, minha amiga, obrigado e vamos torcer para que influenza, gripe, Covid, que vá embora logo e que a gente tenha um pouco de sossego aqui. Isso mesmo, a gente conta com a colaboração de toda a população para esse enfrentamento. É isso, gente. Olha, e não adianta você de casa ficar sem a máscara, ir para festas, aglomerações, o pipoco do trovão, o negócio todo doido lá, não é? Então fica de boa, fica quietinho, fica com a família, porque o negócio não é brincadeira, não é brincadeira, só quem perdeu pessoas próximas a isso, elas sabem do que nós estamos falando, porque às vezes quem não perdeu fala, não, mas isso é só coisa da televisão, isso não existe. Amiga, é muito real, é muito mais real do que você possa imaginar. Uma nova variante, já tem morte, já tem pessoas aí que estão passando por dificuldades, tem pessoas internadas. Então vamos seguir o que foi estabelecido, o que é lei, para que a gente possa voltar à nossa normalidade o mais rápido possível.